O quarto significado de sonhos com pessoas que já morreram tem a ver com a ambivalência do sonhador em relação à pessoa morta. Isso é bastante comum também. Nesses sonhos, é comum a pessoa ser tratada como morta no início, depois ela está viva em outro momento do sonho, depois ela está morta de novo em outro momento do sonho, ela alterna momentos em que está viva e morta dentro do sonho. Esse tipo de sonho ele confunde tanto quem está sonhando, como o psicólogo e o psicanalista também, que não sabe como interpretar esse tipo de sonho, né? Quando, na verdade, esse tipo de sonho ele revela a ambivalência. Está viva, está morta, está viva, está morta, quero que esteja viva, quero que esteja morta. Veja bem, a ambivalência própria de um certo tipo de estrutura da personalidade, né? Que age desta maneira, que tem esse tipo de sonhos e esse tipo de dinâmica interna, principalmente os neuróticos obsessivos. Isso mostra para o sonhador uma indiferença que não é real, mas ela é desejada. O sonhador gostaria de não sentir essa ambivalência. Ele realiza o desejo de ser indiferente para ele se a pessoa está viva ou está morta. E no sonho ele consegue isso. Mas, na verdade, na vida desperta dele, os sentimentos que ele tem em relação a pai, mãe, irmão, filho, é de ambivalência. É de amor e de ódio. É de desejo de estar perto e desejo de matar. É uma representação onírica clara da ambivalência do sonhador. No caso do paciente que eu venho falando para vocês que eu atendo, o paciente trouxe como exemplo sonhos desse tipo mais de uma vez, desde que a sua mãe faleceu. Por um lado, ele admirava a mãe dele por tudo aquilo que ela construiu na vida, das origens dela, da onde ela veio, quanto ela cresceu, a cidadezinha lá do interior que ela veio, depois veio para uma cidade grande, né? A conquista que ela fez, a família que ela construiu, o reconhecimento que ela tinha na sociedade, tudo aquilo que ela dava conta até a idade bem avançada. Por um lado, ele admirava muito ela era a heroína dele, aquela que nunca deixou faltar nada para ele. Só que, por outro lado, ele odiava o controle, a dominação que essa mãe exercia sobre ele, que sufocava ele, que não permitia que ele entrasse em contato com o próprio desejo, que fazia que se ele tirasse, por exemplo, 9,5 numa prova, ela dizia, mas por que não foi 10? Essa exigência de perfeição, essa situação que nunca está bom. E quando chega no máximo, não fez mais que a obrigação, que não faz o paciente ser reconhecido, ter satisfação por aquilo que acontece, aquilo que ele conquista. Então, esses tipos de sonho mostram isso, e é bastante comum. O quinto significado para sonhos com pessoas que já morreram, que eu vou falar hoje para vocês, são os sonhos onde não tem nenhuma menção de que a pessoa está morta. O Freud diz que nesse tipo de sonho, o sonhador está se comparando, se equiparando à morte da pessoa que morreu. Nesse caso, o sonhador estaria sonhando com a própria morte. Se no sonho o paciente diz com surpresa, horas, mas ele morreu há muito tempo, o paciente, nesse caso, está se defendendo dessa equiparação que ele está fazendo com o morto. Está resistindo a esse tipo de desejo de morrer através dos sonhos. Está repudiando, está se defendendo com todas as suas forças, está negando esse tipo de desejo que está dentro dele. No caso do paciente que eu venho conversando aqui com vocês, que eu atendo, ele efetivamente tem sonhos assim.
onde a mãe está viva no sonho, sim, e não morre em nenhum momento. Quando o paciente sonha sobre isso, as suas associações, ele se equipara muito à mãe. Nas associações, a gente vê que essa tese do Freud, que esse sonho significa o desejo de morte do próprio sonhador, mas não é uma ideação suicida, tá? É um desejo de morte inconsciente, é uma equiparação do paciente com o morto. A ideia de morte está presente na cabeça do paciente, mas ele não está com a ideação suicida pensando em como se matar ou tentando se matar, não é isso. Mas ele se equipara, e no caso do meu paciente, ele fica se comparando com a mãe, só que ele se compara com a mãe quando a mãe está velha, quando a mãe estava perto de morrer, quando a mãe está perto do leito de morte, e ele não está nem perto disso. Aí são sessões que ficam bem pesadas. Aí a gente tem que entrar dentro desse conteúdo junto com o paciente. O paciente sonha com a própria morte, e quando traz sonhos assim, as associações são repletas de material que confirma esse tipo de informação. E é duro para ele entrar em contato com esses conteúdos. Tem outras questões do próprio interesse do paciente, daquilo que ele se envolve, que ele começa a falar que também são conteúdos de morte. Aí a sessão fica repleta de conteúdos de morte. E não são de conteúdos de morte que envolvem a mãe, são conteúdos de morte que envolvem a ele, ao seu próprio mundo interno, a sua falta de esperança de um futuro melhor, a maneira como ele vê a sua vida, ele sendo praticamente um morto-vivo, sem muitas relações sociais, sem muito contato sexual com os outros, um empobrecimento afetivo enorme, por uma dificuldade muito grande de investir nos objetos, um tédio muito grande, ver a vida passar e sendo desperdiçada. E isso atormenta o paciente, preocupa ele.